João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e eu não o lançarei fora. São três movimentos. O Pai dá algumas almas ao Senhor Jesus, Ele que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Alfa e Ômega. E se o Pai deu essas almas ao Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, essas almas virão ao Senhor Jesus. E uma vez que essas almas estão em Cristo, aqui é a maior boa notícia do mundo. Se os homens soubessem disso, seriam mais felizes. Se nós soubéssemos disso, seríamos mais felizes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não o lançarei fora. E eu não o lançarei fora. Aqui que está o segredo de ser amado. Jesus não nos descarta. Jesus não enjoa de nós. Jesus não perde o jeito conosco. Ele não nos lançará fora. E o Pai nos dá a Jesus. E para que a gente possa sair de nós mesmos e vir até Jesus, nós precisamos de um meio seguro. Esse meio seguro é Nossa Senhora. Uma vez que nós estamos em Cristo, Ele não descartará cada um de nós. Nós somos dele, nós somos pertença dele. Ele lutou por nós, Ele nos conquistou na cruz. As pessoas que vivem sobre esta ótica de um amor total, incondicional, um amor que não cansa e nem se cansa, um amor que é inalterável e eterno, as pessoas que vivem sobre esse olhar que cura de Jesus, elas são diferentes. Os seus relacionamentos serão totalmente diferentes, porque essas pessoas não fazem de nada e de ninguém ídolos. Elas são livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. São livres. Eu tenho um amor maior. De novo, São João da Cruz. Só se troca um amor por um amor maior. O amor é meu. Tudo é meu. A terra é minha, o sol é meu, tudo é meu, o próprio Deus é meu, os anjos, os santos são meus.
de São João da Cruz, é uma poesia de São João da Cruz. As pessoas que têm Cristo como tesouro, essas pessoas são diferentes, são felizes, são livres. Carlo Acutis descobriu esse tesouro escondido, que é o amor de Jesus. Por isso que ele gostava de estar junto do sacrário. Por isso que o Santo Padre Pio gostava de ficar junto do sacrário. Por isso que São Pedro, Julião e Marte, quando estava sumidinho lá na casa dele, a irmãzinha atrás dele, ele estava lá no sacrário. E naqueles sacrários antigos das igrejas mais antigas, o altar tridentino, onde que você tem que subir 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, chegar lá ainda onde que os leigos não podiam nem pisar. O menininho com 5 anos estava com a cabecinha no sacrário, e a família toda procurando o menino, achando que ele sumiu. A irmãzinha falou: já sei onde que ele está. Ele estava lá com a cabeça no sacrário. Aí chegou para ele: mas Pedro, o que nos fizeste? Parecendo Nossa Senhora, né? Quando Jesus sumiu. Onde estavas? Por que estás aqui com a cabeça no sacrário? É porque esse Senhor fala baixinho e precisamos de silêncio para ouvi-lo. 5 anos de idade. Essas almas são especiais, meus irmãos. São almas especiais. Carlo Acutis, São Pedro, Julião e Marte, Padre Pio, Santa Teresinha, que vai escrever e dizer que ela, fazendo um exame de consciência, ela nunca tinha uma lembrança de, depois dos 4 anos de idade, ela ter negado alguma coisa para Jesus, para Deus. Essas almas ficaram com a melhor parte. Lucas 10, 42. Marta, Marta, tu te inquietas e preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. É esse amor, encontrar o amor, encontrar o Senhor que está presente. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Esta eleição do Pai, esta vinda da nossa parte ao Senhor, isso tem nome, e nós já refletimos sobre isso, é o santo batismo. Mas para que a gente viva o batismo com alegria, o batismo na plenitude, os sacramentos, os dons do Espírito Santo, crisma, para que a gente não desvie, para que a gente não canse, nós precisamos de uma ajuda especial, e aí entra a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Foi o que nós vimos na primeira aula, no primeiro encontro. Deus quis servir de Nossa Senhora para a santificação das nossas almas. Nós vimos que nós não nos pertencemos. Depois do batismo, somos propriedade. Somos coisa e propriedade vossa. Tem gente que não gosta de cantar, somos coisa e propriedade vossa, mas somos coisa e propriedade sim, porque Jesus, sendo Filho de Deus bem amado, se fez escravo, e o escravo na antiguidade era uma coisa. Nossa Senhora, sendo a Imaculada, a primogênita dentre toda a criatura, Nossa Senhora sendo a mais bela obra do coração de Deus, também se fez escrava. Et antila Domini, faça-se em mim, faça-se na escrava. Eu sou a vossa escrava, eu sou o teu escravo, Senhor. O coração de Jesus se fez escravo, o Imaculado Coração de Maria se fez escravo, e o escravo nunca teve direito, ele era tratado como uma coisa. Por isso que nós também não queremos ter direitos, nós queremos ser escravos de amor, nós queremos estar acorrentados
em Deus. Esta é a linguagem que São Luís Grignion de Montfort aprendeu com os padres jesuítas. E os padres jesuítas, por sua vez, já tinham buscado nos santos padres da igreja, nos bispos dos primeiros séculos, nos santos doutores, exegetas. Então, esta devoção, ela faz com que a nossa pertença, ela fique cada vez mais perseverante. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. João capítulo 15, versículo 5. São José Maria Escrivá vai dizer isso. Começar é para muitos, perseverar é para os santos. Marcos 13:30. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo, será salvo. E nós queremos perseverar no amor, mas perseverar com alegria, perseverar com felicidade, com júbilo, perseverar nas boas obras, e para isso nós precisamos de uma graça especialíssima. E essa graça especialíssima Deus dá àqueles que Ele quer salvar. São João Damasceno, doutor da igreja, que perdeu um braço, teve o braço cortado, amputado, para salvar uma imagem de Nossa Senhora que ia ser profanada e destruída pelos muçulmanos. Século VII, São João Damasceno, doutor da igreja, ele diz assim: Deus marca com a verdadeira devoção à Santíssima Virgem aquelas almas, aqueles corações que Ele deseja salvar. Então, se Deus nos assinalou com a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, é porque Ele quer nos salvar. E São Maximiliano Kolbe, que também era um escravo de amor, amava tanto Nossa Senhora, fazia tudo por Maria, com Maria e Maria para Maria, que era chamado pelos outros irmãos franciscanos, porque ele era franciscano, depois fundou a Milícia da Imaculada, era chamado de louco de amor por Nossa Senhora. E é ele quem diz, né? Não tema amar a Virgem Maria demasiadamente, porque você jamais a amará como Jesus a amou. São Maximiliano Kolbe fundou uma cidade de Maria, fundou a Milícia da Imaculada, porque ele antevia, assim como São Luís Grignion de Montfort, e assim como o Papa João Paulo II, ele antevia que através de católicos, homens, mulheres verdadeiramente entregues ao coração imaculado, haveria uma resistência contra a apostasia, contra o cisma, contra a heresia e as dificuldades do nosso tempo. A igreja sempre passou por dificuldades. Na aula passada nós vimos os macabeus, 165 anos antes de Cristo, os macabeus lutando para conservar a fé, o zelo pela lei e também pelo ensinamento dos profetas. E houve um grande martírio, uma grande luta, uma grande resistência. Em todos os tempos a igreja subsiste num pequeno resto. Isso em hebraico chama-se shear. Shear é um pequeno resto. O Papa Bento XVI, quando ele era ainda, antes de ser cardeal, antes de ser bispo, padre Ratzinger, ele escreveu uma eclesiologia. Ele é teólogo, um grande teólogo. Na minha opinião, o maior teólogo do século XX, sem sombra de dúvida, ao lado de Garrigou Lagrange. É minha opinião. O Papa Bento, enquanto cardeal Ratzinger, ele escreveu um livro chamado O Novo Povo de Deus. É uma visão sobre a igreja, o mistério da igreja. A igreja, na visão do teólogo Ratzinger, e também uma visão bíblica, patrística, a igreja é a continuidade de Israel. Mas o verdadeiro Israel de Deus, o Israel do Senhor, que São Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 11 de Romanos, o verdadeiro Israel do Senhor sempre foi um pequeno resto, um shear. E o Papa Bento XVI,
enquanto ainda Padre Ratzinger, ele recorda isso. A igreja verdadeira, a igreja católica, apostólica, romana, esse filão mariano, fervoroso, autêntico, simples, como a família Martin, como os pastorinhos de Fátima, essas almas que sem instrução, sem muita teologia, sem muitos ensinamentos, conservam a fé, uma fé viva, teologal, uma fé cheia de amor, cheia de caridade, vive o Evangelho na plenitude, como São Paulo ensinou aos Gálatas. Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Gálatas 2:20. E aos Filipenses ele escreve algo maravilhoso que serve para todos nós, são esse shear, esse pequeno resto, são esses cristãos de Sheol, de escol, de classe, de primeira classe. Uma coisa somente importa, Filipenses 1:27, viver à altura do Evangelho de Cristo. E quem são esses que vivem naturalmente que eu digo aqui, sem perder a originalidade? Carlo Acutis diz isso: todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópia, porque ficam imitando os outros. Nós temos que ser nós mesmos. Nós estamos vendo no texto de hoje, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não o lançarei fora. Jesus te ama do jeito que você é. Você não precisa ficar inventando, você não precisa ficar copiando nada. Nós somos originais, nos lembra o Carlo Acutis. Somos originais. Olha como que esse menino se santificou na originalidade de uma piedade eucarística, originalidade do seu ser, porque não é novidade para ninguém. Quanta gente, por conta de teologias e de ideologias e de críticas, perde a melhor parte, perde o essencial, fica dissipado, fica perdido. Você vê quanto que o inimigo quer tirar a gente do centro. Carlo Acutis é um consagrado a Nossa Senhora, por isso ele escolheu a melhor parte, como Maria em Betânia. A melhor parte é o corpo e o sangue de Jesus, é o preciosíssimo corpo de Jesus, é a adoração. E quem adora de verdade Jesus, quem adora Jesus com uma cabeça mais tranquila, quem vai deixando os pensamentos serem pacificados por Jesus, são essas almas que vão amar o pobre, que vão amar aquilo que ninguém quer amar, aquilo que a nossa natureza tem repulsa. Quando nós estamos longe de Jesus, nós temos repulsa do calor, do frio, do que é feio, do que é fétido, do que é disforme. Nós temos repulsa, como São Francisco. Mas quando nós encontramos Jesus e o encontramos verdadeiramente, encontramos um amor vivo, real, que nos toma no coração, que muda a nossa vida. Esse amor transborda nos pobres, nos pequenos. Por isso que São Francisco vai beijar o leproso. Não é que São Francisco estava louco, ele estava cheio do Espírito Santo, porque quando nós adoramos o Senhor no Santíssimo Sacramento, nós somos renovados interiormente. E o Carlo Acutis era uma alma eucarística, era um adorador. Santa Teresa de Calcutá, que cuidou dos pobres, cuidou dos hindus, ela passava 4 horas do seu dia diante do Santíssimo Sacramento. Por isso que a natureza que tem repulsa da pobreza, daquilo que é disforme, é feio, a cruz, a natureza que afasta da cruz, quando ela está diante do Santíssimo Sacramento, quando ela está aos pés de Jesus, elas são tomadas de amor. Por isso
a grande função da consagração total à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Grignion de Montfort é formar almas adoradoras, adoradoras do Santíssimo Sacramento. João 4:24. O Pai procura adoradores e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. O que é isso, Padre? Em espírito e em verdade. Nós devemos adorar a Deus por uma transformação que Ele quer fazer em nós. Isso é em espírito. E em verdade, você não precisa ser outra pessoa, é você mesmo. Deus quer você. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não lançarei fora. É você, com as tuas manias, com os teus caprichos. Somos nós, com a nossa chatice, com a nossa cabeça dura, com a nossa intolerância, com a nossa impaciência. É você que o Pai quer, porque nós somos pedras brutas. Mas se alguém nunca te falou, você é uma pedra valiosíssima, muito mais do que diamante, muito mais. Diamante está longe daquilo que você é. Você é uma pedra valiosíssima e você foi comprado pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Então nós precisamos entender racionalmente esta pertença a Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Isso chama-se consagração. Consagrar significa separar. A palavra santo e consagrado é a mesma coisa, é algo que está ao serviço de Deus, é propriedade exclusiva de Deus. E se nós começamos a nos perceber como propriedade exclusiva de Deus, que nós temos uma garantia de um amor que não nos descarta, o primeiro fruto disso é a alegria, é a felicidade. Se eu tenho um amor maior, se eu sou objeto das complacências, dos deleites de Deus, se Deus olha para mim com carinho, com ternura, se Ele sonha comigo, se Ele não me descarta, se eu estou nesta vida, curta que seja, como foi a do Carlo Acutis, 15 anos, como foi da nossa amada Santa Teresinha, 24 anos, eu não quero perder tempo, eu não quero perder tempo. Aqui está um sinal maravilhoso de quem encontrou verdadeiramente o Evangelho, de quem está vivendo à altura do Evangelho, não perde mais tempo, não perde tempo. Santo Afonso de Ligório fez esse voto, ele que morreu com 96 anos de idade, ele fez esse voto de não perder tempo, não perder tempo. São Francisco de Sales nos ensina que todo tempo que não é dado para progredir no amor é um tempo perdido, e nós não queremos perder tempo. E as almas que se entregam a Nossa Senhora comunica a estas almas o seu fervor. Imagina o que é o coração imaculado de Maria. Lá foi plasmado o Filho de Deus, lá o Espírito Santo encontra suas graças e delícias, lá o Pai se debruça com amor, e é esse coração imaculado que quer te formar, quer te ensinar, quer te colocar num caminho que é o caminho da cruz. Não é outro caminho, não é outro caminho, não existe. A consagração a Nossa Senhora, o segmento autêntico de Jesus Cristo, esse pequeno shear, eles seguem Jesus crucificado, como diz São Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 14: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Lucas capítulo 9, versículo 23: queres ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me segue. Então Nossa Senhora vai nos colocar na escola da Santa Cruz, ela vai nos conduzir ao monte da nossa vida, porque a nossa vida se consuma no Calvário, tenha certeza disso.
Se você não sabe para onde você está indo, para onde Deus está te conduzindo, deixa eu te relembrar, Deus está te levando para a cruz. Carlo Acutis passou pela sua leucemia, Santa Teresinha passou pela sua tuberculose, o Padre Pio foi crucificado de amor, sangrava, chegava a sangrar litros de sangue por dia. Um milagre autêntico, um milagre vivo. Os pastorinhos de Fátima, Santa Lúcia viveu estou chamando ela de santa, ainda não é, né? Mas se Deus quiser será. A irmã Lúcia viveu um calvário contínuo, nas idas e vindas para a Espanha, e voltava para Portugal, e todo mundo duvidando, e achando, e perseguindo, e falando que ela estava louca. Os menininhos, Francisco e Jacinta, passando o calvário, Jacinta sozinha no hospital, oferecendo. Francisco também foi atingido pela mesma doença. É entrega, a nossa vida é entrega. São João Bosco, ele era extenuado, consumido de tanto se doar, não parava de evangelizar. São João Bosco é um santo tão tomado pela transformação da graça na vida dele, pelas mãos de Nossa Senhora, que ninguém via esse homem descansar. Morreu com 73 anos. Então não adianta, meus irmãos, não se iludam. Deus não te trouxe aqui. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, mas Deus não te trouxe aqui para que você receba cócegas. Ai, que bonitinho, que lindinho, ai, good. Não, Nossa Senhora está te formando para ser apóstolo do lar, apóstolo da família, para que seja um homem de oração. Meu Deus, parece que a gente carrega muitas vezes, a gente fica carregando um caminhão de mudança nas nossas costas no dia a dia. A tibieza vai tomando e a gente pensa demais, raciocina demais, não dá passos, não progride. A consagração, ela vai tirar essa escravidão maligna. Isso que é escravidão. É ser preso nas próprias paixões, é ser preso nos próprios pensamentos. Carlo Acutis diz isso. O que é a tristeza? É olhar para si mesmo. O que é a felicidade? É olhar para o céu. As pessoas que olham para si, elas são tristes. Todas as vezes que você começa a afundar, é porque você está olhando para você mesmo. São Pedro, enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele não afundou. A partir do momento que ele começou a olhar muito para si, aí vem, ninguém aguenta olhar muito tempo para si mesmo. Não tem esse e não tem aquele. Você pode pegar uma modelo, se ela olha demais para si mesma, o que é? Se ela fica mexendo demais com os próprios pensamentos, a própria história, porque o ser humano não é só um corpo, o ser humano, ele é uma história, e nós não fomos criados para ficar em nós. Aqui está a escola de santidade de São Luís Grignon de Montfort. Queres ser meu discípulo? É um convite. Renuncie a si mesmo. É justamente isso que o Carlo Acutis fez. Ele parou de olhar para si, porque quando a gente olha demais para a gente entristece. Aí vem o fenômeno das drogas, vem o fenômeno da bebida, da prostituição, da depressão. Com todo respeito às pessoas que têm tendência à depressão, vamos rezar, vamos cuidar, vamos até tomar um remedinho, mas espiritualmente as pessoas que têm depressão, elas têm uma tendência a olhar demais para si mesmas. Agarra e não quer soltar. Porque nós não conseguimos nos amar. Você acha que você se ama? Você não se ama. Quem te ama é o Senhor Jesus. Ele te ama. Você não se suporta. Por isso que as pessoas se acabam na gula. Por isso que as pessoas se acabam no WhatsApp, nas redes sociais.
Por isso que as pessoas se acabam em falar uma das outras, os vícios, as maledicências, porque nós não nos amamos. O olhar que nós temos sobre nós mesmos, ele é um olhar torturante. Por isso que as pessoas egocêntricas, egoístas, elas são tristes. Carlo Acutis diz isso: a tristeza é olhar para si, a felicidade é olhar para o céu. E o que ele dizia? Ele dizia que a Eucaristia seria a autoestrada para o céu. Vamos dizer juntos, fala: a divina Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, é a autoestrada para o céu. E é nele que está a minha alegria, é nele que está a minha felicidade, os meus sonhos, os meus projetos. Por isso que São Pedro Julião Imard, ele dizia: ou Jesus sacramentado ou nada. Não existe igreja sem Eucaristia. A consagração total à Virgem Maria, quem não entendeu, que entenda de uma vez por todas. Graças a Deus está sendo gravado, dá para as pessoas estudarem depois. A consagração total a Nossa Senhora é uma consagração para uma vida eucarística, cristocêntrica, Passio Domini, visita no Santíssimo, participação boa da missa, reforma da liturgia, intercessão pelos sacerdotes, uma vida de pureza. Carlo Acutis, puro, menino puro de coração. Quantas lutas ele não teve, mas ele mesmo disse para a família: eu só tive uma mulher na minha vida. Ele falando assim como se ele também fosse, né, como se tivesse muitos anos, né? Só tive uma mulher na minha vida, a Virgem Maria. Que coisa bonita. Para quem está esperando uma namorada, para quem está esperando um namorado, eu só tenho um homem na minha vida, o coração de Jesus, amigo, esposo de minha alma. Senhor, eu estou esperando o meu marido no Senhor, no Senhor. O Senhor é o meu verdadeiro marido, o Senhor é o meu verdadeiro esposo. Olha que forma bonita de esperar um namoro, de viver um namoro. Quem é jovem é a mesma coisa, para aguardar uma namorada, a noiva, que será a futura esposa. Eu tenho uma mulher, minha namorada, minha amiga, você, eu estou conhecendo você. Eu tenho uma mulher muito mais importante que você, é Nossa Senhora. E o meu corpo é da Virgem Maria, eu sou dela. Olha aqui, ó, eu trago as correntinhas de amor. Eu não me pertenço, eu pertenço a ela. Se você quiser me respeitar assim, nós vamos namorar. Se não, você pega o carro, puxa a carroça, vai embora. Está precisando do Espírito Santo. As pessoas têm que ser movidas pelo Espírito Santo. E Nossa Senhora, ela estenderá suas mãos imaculadas sobre nós a cada cenáculo, em cada Santa Missa, e nos dará esta alegria. Alegria, minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Não fique pensando nas cruzes que virão. Às vezes a gente estuda a história da igreja, estuda as aparições marianas, e as pessoas ficam com medo, ficam acabrunhadas. Tenha certeza de uma coisa: se Deus te pediu um martírio, se Deus te pediu um ato heróico, Ele não vai deixar você sem a graça. Tenha certeza disso. Isso é Santo Agostinho. Deus não dá um mandato sem antes dar a graça para cumprir. Se o Senhor pediu o martírio de cada um de nós, de algum de nós, isso é glória. Santo Antônio aspirava pelo martírio, quis até atravessar o Mediterrâneo para ser martirizado, mas Deus não quis. Caiu enfermo e voltou de novo para a Itália. É assim. São muitos os caminhos do coração do homem. Provérbios 19, 21, são muitos os projetos, os caminhos, os sonhos do coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Santo Antônio quis ser mártir, Deus não quis. Deus quis que o martírio dele fosse o da pureza.
o da penitência, o do silêncio, da reforma do clero, das suas meditações, das suas pregações, da pobreza e da obediência total que Santo Antônio tinha. E é Santo Antônio que diz, na sua arte de pregação, o grande pregador do Evangelho, o grande doutor do Evangelho, como disse Pio XII, Santo Antônio de Pádua é o doutor do Evangelho. Que coisa extraordinária! E Santo Antônio diz assim: você pega o amor de todas as mães do mundo, todas as mães do mundo, não passa de uma pedra de gelo perto do amor que Nossa Senhora tem por você. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Ao amor imaculado de Maria. E nós somos felizes por ter Nossa Senhora por mãe. São Cipriano já dizia isso. Quem não ama a Virgem Maria, quem não tem a Virgem por mãe, não pode ter Deus por pai. E ela é a nossa mãe, ela quer nos conduzir nesse caminho bonito de glorificação e de salvação. O capítulo 2 fala dessas verdades fundamentais da devoção a Nossa Senhora. Número 60 diz assim: até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Faz-se necessário dizer agora em que consiste esta mesma devoção. É o que farei com a ajuda de Deus, depois de propor algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero descobrir. 61, primeiro artigo: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria, é o que nós acabamos de dizer. Artigo 2º, pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. É o que também nós acabamos de explicar. E aqui ele traz toda a sua teologia, que nós vamos ter que aprofundar lendo, senão a formação fica muito maçante. O artigo 3º do capítulo 2, número 78. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. É o que nós acabamos de dizer, a renúncia de si mesmo. O 5º artigo, 4º, número 83. Temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. Aqui está o segredo da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então vamos aqui um pouquinho. Quarta verdade: é mais perfeito porque mais humilde o caminho com Nossa Senhora. Não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servir-nos de um mediador, visto que a natureza está tão corrompida como acabo de mostrar. É certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus para levar a unir-se a nós, a ouvir-nos, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforços e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Não foi sem motivo que Deus nos deu mediadores junto da sua divina majestade. Ele viu-nos indignos, incapazes, teve piedade de nós e, para dar acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto da sua grandeza. Deste modo, negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da própria santidade sem intercessão alguma, é falta de humildade
e de respeito para com Deus tão santo. Olha o protestantismo aqui. Eu e Deus, não preciso de mediador nenhum. Aí eles vão tomar erroneamente 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. São Bernardo diz: sim, isto é verdade. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entre nós e Jesus Cristo há inúmeros mediadores, e uma mediadora por excelência, que é a Virgem Maria. Nossa Senhora, a devoção autêntica a Nossa Senhora é o seguinte, vou ilustrar para vocês. Vamos supor que você ganhe aí o melhor notebook de última geração, um notebook maravilhoso. Mas o que é um notebook sem o sistema operacional? Você não vai fazer muita coisa. Aí você vai lá e instala o melhor sistema operacional que tem, o Windows 2027. Aí você tem o melhor notebook, você tem o melhor sistema operacional. E aí você começa a trabalhar, estudar, fazer o teu TCC, né? Fazer o TCC. Você começa a colocar todas as planilhas da empresa, as fotos que você conseguiu, que você tirou lá da família, dos netinhos. Você deixa tudo lá no computador, no notebook. E ele está o melhor notebook que tem, de última geração, com o melhor sistema operacional. Só que você, distraído que você é, dissipado que você é, cheio de desejos bons que você tem, você esqueceu de uma coisa muito importante para quem vai operar o notebook, um sistema operacional, e vai colocar coisas importantíssimas lá. Você esqueceu do antivírus. Você esqueceu de instalar um antivírus. Você tem a melhor máquina, você tem o melhor sistema operacional, só que você não tem o antivírus. E a hora que os hackers, os vírus, a hora que os piratas da internet atacar o seu computador, a sua máquina, você vai perder tudo, todo o trabalho, todo o esforço, talvez uma vida. É isso que acontece com os cristãos que não são marianos. Tem a melhor máquina, entre aspas, que é ser cristão, tem o melhor sistema operacional, que é a graça de Deus, o batismo, a crisma, a eucaristia, o sacerdócio, o matrimônio. Só que não adianta ser cristão e ter os sacramentos. Você está sendo assaltado continuamente, não é pelo coronavírus, não, é pelos vírus mesmo, pior do que o coronavírus. Porque o coronavírus, o máximo que ele pode fazer é matar o corpo. E dependendo do jeito que ele mata o corpo, é glória. Romanos 8:18, tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória que nos será manifestada. Dom Henrique morreu de coronavírus e foi glorificado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, estamos cheios de confiança, diz São Paulo, preferindo ausentar deste corpo para estar junto do Senhor Jesus. Então, se os católicos tivessem medo do vírus da infidelidade, como tem medo de coronavírus, o mundo já seria outro. Já tinha acontecido uma renovação da face da terra, porque o Senhor mostra para você e para mim quem nós devemos temer. Mateus 10:28, não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma, temais antes aquele que mata o corpo e depois leva a alma para o inferno, que é o pecado, é a indiferença, é a frieza, é a mornidão, é viver uma vida de qualquer jeito, é querer ser senhor de si mesmo, é querer controlar a própria vida,
Então nós temos necessidade, sim, se você é um bom cristão, se você procura comungar com frequência, confessar com frequência e ainda não é consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, saiba que aqueles que não são consagrados à Virgem de uma forma inteligente, reflexiva, com uma fórmula também dada pela igreja, ensinada pelos santos, pelos papas, você ainda está sem antivírus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você ainda está sem antivírus. Fala para ela. Tá bom. O povo está doido por causa da vacina, né? Ah, essa vacina vai dar o que falar, hein? Cuidado, cuidado. Cuidado. Ai, padre, eu já fiz a minha consagração pelo método São Luís de Montfort, eu já fiz o meu totus tuus, mas agora nós precisamos viver, porque de quando em quando, não é assim? No computador não tem que dar uma mexida lá no antivírus, não é assim, meninos? Senão, até o antivírus que eu já tenho, se eu não renovo ele, se eu não atualizo, né? A palavra é essa. Se eu não atualizo, vai tudo pro beleléu. Vai tudo pro beleléu. E falar em computador, o Carlo Acutis, ele era um expert nos computadores. Como esse menino usou o computador para fazer Jesus conhecido no Santíssimo Sacramento. Depois foram ver o histórico dele, os sites que ele acessava, zero de sites impuros, nada disso, nada de site impuro, nada de sombra de impureza, coisas bonitas, pesquisas bem feitas, acadêmicas, relacionamentos autênticos com amigos. Os santos são assim, eles não fazem acepção de pessoas, né? Não fazem. Tinha amigos hindus, amigos de outros credos. É assim, o amor ele transforma. Só que nós não temos esse amor ainda tão vivo dentro de nós. É o que nós ansiamos, é o que nós queremos. E São Luís está ensinando que com a mediação da Santíssima Virgem nós teremos esse amor grande, esse amor dos santos. Nosso Senhor, número 84. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro da redenção junto do Pai. É por Ele que devemos orar com toda a igreja triunfante e militante. É por Ele que temos acesso junto da Suprema Majestade, não devendo nunca apresentar-nos diante dela, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó, que se cobriu com peles de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Mas não temos necessidade de um mediador junto do próprio medianeiro? Pergunta São Luís. Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não. É Ele quem é Deus, em tudo igual ao Pai, e por conseguinte, o Santo dos Santos, tão digno de respeito como o Pai, pela sua infinita caridade, tornou-se a nossa garantia e o nosso medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que nós lhe devemos. Mas será isso uma razão para termos menos respeito e temor à sua majestade e santidade? Digamos, pois, abertamente com São Bernardo de Claraval, que temos necessidade de um mediador junto do medianeiro, e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar esta função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo, e é por ela que devemos ir a Ele. Nós estamos no mês de outubro, mês do Sacratíssimo Rosário. O rosário foi dado pela Virgem a São Domingos de Gusmão, para que Nossa Senhora
pudesse exercer a sua função de medianeira junto ao único medianeiro que é Jesus Cristo. Por isso o rosário é a oração preferida dos santos, São Domingos de Gusmão, quando recitava o rosário, Nossa Senhora ia mostrando para ele os demônios enfurecidos saindo dos caminhos por onde ele passava. E um dia o demônio se manifestou num possesso e disse que São Domingos era a alma mais odiada do inferno, porque ele rezava o rosário. O Papa Adriano VI disse que o rosário é o flagelo dos demônios. São João Maria Vianney dizia que São Bernardo convertia mais as almas pelas ave-marias que rezava do que pelos belos sermões que pregava. Depois que Nossa Senhora recomendou a resta diária do rosário, diz a irmã Lúcia: não tem problema na ordem temporal e espiritual que não encontre a solução. O Padre Pio dizia que o rosário é a oração daqueles que querem a vitória sobre todas as batalhas. O beato Bartolo Longo dizia: doce cadeia que me prende a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: o rosário é a oração que reforma o mundo. São José Escrivá dizia: bendita monotonia de ave-marias que purifica a monotonia dos meus pecados. São João Paulo II dizia isso: o rosário é a minha oração preferida, nele eu aprendo a contemplar a face de Cristo. Precisamos rezar o rosário e rezar bem. Se você reza um terço, graças a Deus, comece a rezar 2. Se você reza 2, comece a rezar 3. Se você já reza 3, o rosário clássico, acrescenta o luminoso, aí você reza 4, e tem gente que reza até mais. Então vamos pedir a Nossa Senhora, nesse mês do rosário, que a gente seja fiel a esta oração simples, mas muito eficaz. Não existe oração mais eficaz do que o Santo Rosário. Depois da Santa Missa, que é a oração por excelência, o rosário, ele é um tesouro de graças. Vamos nos unir a Nossa Senhora, vamos nos familiarizar com o coração de Jesus, através do coração imaculado de Maria, tomar consciência que nós somos únicos diante do coração, do olhar de Deus, e nós terminamos como nós começamos. João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e eu não lançarei fora. O Pai é esta graça que te elegeu para ser cristão. Vir a Jesus é receber a graça. Não ser lançado fora é ser escravo de amor a Nossa Senhora. É esse movimento que nos fortalecerá. Termino com a mensagem de Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Nossa Senhora, ela apareceu em Garabandal de 62 a 65, a ponto do Papa Paulo VI dizer que Nossa Senhora estava passando mais tempo em Garabandal do que no próprio céu. Papa Paulo VI disse que Garabandal foi a segunda vida da Santíssima Virgem nesta terra. E a mensagem de Garabandal é uma mensagem eucarística. O centro da mensagem de Garabandal é para que os católicos voltem ao Santíssimo Sacramento, que os sacerdotes voltem à fidelidade da fé apostólica, que o clero seja iluminado, reformado na simplicidade da fé, num abandono autêntico, na fidelidade aos mandamentos, à palavra. Se consumir por amor, aí virá para o mundo um novo Pentecostes. O Senhor intervirá de forma prodigiosa para converter os ateus e as outras pessoas de outras religiões.
E se abrandar a consciência do mundo, teremos o triunfo do coração imaculado de Maria de uma forma mais suave. Mas se depois de um novo Pentecostes e de um milagre que a Santíssima Virgem disse em Garabandal, que será o maior milagre que nosso Senhor realizou depois da sua ressurreição, é algo extraordinário, é um portento. E é para os nossos tempos. Conchita Gonzalez está com 72 anos, mora nos Estados Unidos, perto de Nova York, e 8 dias antes do milagre, que ela mesma disse será num ano par, ela avisará o mundo 8 dias antes do milagre. O milagre será dado nas colinas das Aparições, em Garabandal, no norte da Espanha, região da Cantábria, que tem 730 metros, exatamente a altura do Calvário, 730 metros. Por isso que em Duzulé, nosso Senhor pediu que fizesse as cruzes de 7 metros e 30, 73 centímetros e 7 centímetros e 3 milímetros. Graças a Deus, lá em Garabandal tem 2 cruzes de 7 metros e 30, 2 cruzes, chamada Cruz de Duzulé. E o Senhor disse que aonde tiver essas cruzes de 7 metros e 30, no momento do castigo, da grande tribulação, esses lugares serão poupados, porque é o Senhor quem promete. Vamos então ouvir as 2 pequeníssimas mensagens de Nossa Senhora em Garabandal. Nossa Senhora, ela no particular, no privado, na intimidade, ela disse muitas coisas às 4 videntes, mas mensagem pública que ela pediu para que seja dada a conhecer ao grande público e à igreja, foram 2 somente. Eu lerei e terminaremos. É 18 de outubro de 1961. Temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento, mas primeiro devemos ser muito bons, e se não o fizermos, um castigo virá. A taça está a encher-se, e se não mudarmos, virá um grande castigo. 18 de outubro de 1961. Depois de 4 anos ininterruptos de aparições, no finalzinho, em 65, 18 de junho de 65, Nossa Senhora dá mais uma mensagem para o mundo, para a igreja e para o mundo, para todos nós. Em virtude da minha mensagem de 18 de outubro não ter sido cumprida nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos, pois, que esta é a última. De início o cálice estava a encher, agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição, e com eles vão muitas almas. Dão-se cada vez menos importância à Eucaristia. Deveis afastar a ira de Deus sobre vós com os vossos esforços. Se lhe pedirdes perdão com sinceridade de vossas almas, Ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, pela intercessão do anjo São Miguel, quero vos dizer que vos emendeis. Já estáis nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam-nos com sinceridade e nós vos daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na paixão de Jesus.